Gente, eu quero fazer uma oração com vocês. Som, esse aqui é melhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque quase que não sai o Start News de hoje, mas as suas mãos poderosas, Pai, operaram ali naquele lugar, abençoaram as mãos e o coração dos meninos que estavam ali e tudo funcionou. Eu quero te agradecer pela equipe de mídia que o Senhor está levantando nessa igreja, o pessoal da fotografia, transmissão, Start News, redação, story. Quero te agradecer por todos os ministérios dessa igreja, Pai, do Start especificamente, iluminação, recepção, intercessão que vai nascer agora, todos os ministérios que o Senhor está levantando e derramando sobre a vida dos adolescentes. Pai, que o Senhor venha com mais. Nós queremos mais, esses adolescentes querem mais. Eu quero te agradecer pelos apps que nós teremos esse ano, que nós vamos aprender mais do Senhor, aprendermos mais sobre nossos dons e talentos, tudo que o Senhor vai fazer. Queremos te agradecer, Pai, pela nossa igreja, tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te agradecer, Pai, pela equipe, Senhor, que se inscreveu, Pai, para servir nesse ministério. Pai, eles estarão aqui conosco. Novos líderes sendo treinados. Quero te agradecer, Pai, pela equipe que nós temos, que o Senhor tem sustentado firmemente, que renovou o seu compromisso, que continua com a gente em 2025. Senhor, eu quero pedir sobre cada adolescente, Pai, que hoje tiveram, Senhor, uma experiência diferente com o Senhor. Pai, eu entendo os corações, Senhor, eu entendo os corações, que às vezes a gente entra aqui entristecido, às vezes a gente entra aqui emburrecido, às vezes a gente entra aqui aborrecido, na verdade, mas eu quero te pedir, Pai, que o seu Espírito Santo opere neste lugar, tenha liberdade, Senhor, de falar com cada adolescente, do jeitinho deles, ó Pai, da forma com que eles precisam ouvir, muitas vezes confrontando, mas sempre, Senhor, amando eles e trazendo para perto, porque o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que se importa com cada adolescente, não importa se ele tem 13, 14, 15, 16 anos, mais ou menos, o Senhor se importa com cada um, o Senhor se importa tanto, Senhor, que o Senhor deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Nós queremos te agradecer, Pai, nós queremos te agradecer pelo sacrifício, nós queremos, Pai, ser ferramentas nas suas mãos, usadas pelo Senhor. Então use cada um aqui com os seus dons e talentos que o Senhor está distribuindo a cada um desses adolescentes, dá coragem para eles, ousadia para fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus te agradecemos, nós queremos nos mover, Pai, como ministério de adolescentes, em nome de Jesus, amém. Quem trouxe Bíblia aí? Vamos contar quantas Bíblias de papel nós temos aqui? Cadê meus líderes? Líderes! Vamos contar quantas Bíblias de papel? Vamos ver quando que nós vamos chegar a 100% de Bíblia de papel? Então vamos contar. Nós vamos lançar em breve o plano de leitura bíblica. E também nós vamos decorar versículo, e para isso você tem que ter sua Bíblia na mão. Levanta aí, vamos contar quantas Bíblias nós temos aqui. Comecem aí. Bíblia de líder também, conta. Vamos lá, vamos ver quem tem Bíblia aí. De papel, de celular, hoje nós não vamos contar. Levanta lá no teto. Amém. Não abaixa não, só a hora que o líder falar abaixa. Que legal ver a Bíblia de vocês, gente. É muito legal, as nossas Bíblias são... Cada um tem a cara de... É diferente, mano. É muito legal, vocês personalizam a Bíblia, é muito massa. Muito legal. Meu braço está cansado. É que faz 3 meses que eu estou pagando a academia e não estou indo. Eu estou pagando o menino para ir no meu lugar. « 47 Bíblias. Palmas aí para quem trouxe Bíblia. Muito bom. 49? 49 Bíblias. Muito bom, gente. A gente pode melhorar esse número. 50 Bíblia de papel? Beleza. Se você tem Bíblia na sua casa, é o seguinte. Se você tem Bíblia na sua casa, traz sua Bíblia. Traz sua Bíblia, uma bolsinha de lápis, caneta e marcar texto. Traz um caderno também. Se você não tem um caderno velho, não tem agenda do Start,
que aliás está em promoção. Você compra uma camiseta e ganha uma agenda lá na Bookstore. Você sabia que tem essa promoção lá? Você compra uma camiseta dessa e ganha de grátis uma agenda, porque antes era a camiseta um preço e a agenda outro. Aí eles unificaram e estão dando agenda de brinde. Aí você pega, se você não tem isso, você pega um caderno velho, arranca as páginas, faz um lettering lá, um Paranauê, e aí você traz o seu caderno para anotar as mensagens. Fechou? Hoje nós vamos falar, gente, sobre um tema que eu gosto muito. Talvez a gente faça aí umas 3 sextas-feiras falando sobre esse assunto. Mas ele é um tema importante que a gente não pode deixar de falar. E de tempo em tempo a gente levanta esse tema. Quem aqui veio esse ano 2025? Ó, gente, quem veio esse? Se você veio em 2024, não me trole. Não me trole. Quem que veio em 2025 para o Start? Levanta a mão. 2025. Ó, uma galera. Pode baixar a mão. Se você veio em 2025 para o Start, você não conhecia 2024, 2023, 2022? A gente já falou um pouquinho sobre esse tema. Só que essa palavra que eu vou trazer hoje, é a primeira vez que eu vou trazer. A gente vai falar um pouquinho sobre música. Depois a gente vai falar sobre louvor e adoração, a gente vai falar também um pouco sobre isso, música, louvor e adoração, mas depois eu vou aprofundar um pouquinho. Mas a gente vai falar sobre música hoje. A música ela é muito importante. Eu não consigo fazer muita coisa sem música. Normalmente eu estou sempre com fundo musical, nem que for um pianinho, um sapato assim, ó, um fundinho assim, ó. Eu preciso disso. E o tempo todo eu estou com um fundinho musical, ouvindo tal. As músicas mexem com a gente, mexem com a nossa emoção. Eu estava vendo quem conhece o Ita Yamamoto? Alguém já viu o Ita? Ele é muito aleatório. Alguém conhece o Ita? Não, vocês não conhecem. Alguns conhecem o Ita. Mano, o Ita ele é muito aleatório. E ele sai na praia, no shopping, na rua, nas igrejas, pedindo para cantar, fazer alguma coisa. Eu não sei se foi ele ou se foi alguém que faz um trabalho parecido com o dele. Chegou numa galera de adolescente e cantou um funk pesadão. Mano, mas aqueles funk pesadão. E aí ele só jogou a primeira letra da estrofe, não sei se foi o Ita ou se foi outro, mas enfim, é tipo Ita. Jogou o funk pesadão e ele só jogou a primeira frase. Mano, a galera veio cortando. Já mandou o funk inteiro, dava até vergonha de mim mesmo do que a gente ouviu. Aí beleza, manda muito bem. Aí ele falou assim, ouviram do Ipiranga. Aí o cara não sabia, mano. Quem viu esse vídeo? O cara não sabia, a menina não sabia. Eu não sei se foi o Ita que soltou esse vídeo, foi alguém, caiu pra mim. Aí ele chegava em outra pessoa e soltava um pesadão, aí o cara mandava o pesadão lá tal, aí beleza, parabéns, mandou bem. Ouviram do... E a galera não sabia, velho. Então, é importante a gente saber ou perceber, ter uma percepção do que a gente bota para dentro, do que a gente ouve. Direto eu falo de playlist aqui, mas direto. Eu sempre falo disso, o que tem na sua playlist, o que você consome, o que tem no seu YouTube, o que tem no seu Shorts, o que tem no seu TikTok, o que tem no seu, enfim. Será que todo mundo pode ver o que está ali? No Shorts do YouTube. A intenção dessa mensagem não é acusar e nem colocar ninguém contra a parede, nem botar o dedo no nariz de ninguém. Não é essa a intenção dessa mensagem. Eu quero que você seja bem racional e inteligente para ouvir essa mensagem. Eu dormia ouvindo rock cristão. Eu lembro que eu nunca vou esquecer algumas vezes que eu estava ouvindo rock pesadaço
cristão no metrô e eu passava da estação dormindo, mano. Talvez alguns de vocês nem tenham andado de metrô aqui. E eu botava o fone lá e eu passava da estação dormindo, ouvindo rock pesado. Como que eu conseguia? Não sei. Mas, todas as vezes que eu ouvia rock, que não era cristão, era o contrário. Eu não dormia. Eu ficava agitado e eu ficava muito irado. E eu sempre arrumava confusão com meu irmão ou com quem estava na minha frente. Com meus irmãos ou com quem estava na minha frente. Porque aquele rock, ele me despertava, deixa eu pôr no mudo o celular, né, antes que alguém me liga. Ele me despertava outros sentimentos. Outros sentimentos. De raiva, de ira, de agressividade. Mas o rock cristão não acontecia isso comigo. Eu gosto de rock que não é cristão. Eu gosto. Mas eu entendi que não é todo momento que eu posso ouvir. A banda que eu mais gosto é Metallica. Não sei se alguém aqui gosta. Eu gosto muito de Metallica, eu gosto muito de Iron Maiden, gosto muito. Mas eu entendi que não é toda hora que eu posso ouvir. Porque em algum momento isso entra no meu coração e desperta sentimentos que não são legais. Então eu tenho que substituir algumas coisas. Como que é para você? Você precisa conhecer seu coração, suas emoções, seus sentimentos, para você entender como que você lidar com as emoções, com os sentimentos e com a música, né? Você precisa entender isso daí. Tá dando para acompanhar? Então, esse é o lance da mensagem de hoje. A gente entender um pouco da nossa relação com a música. Qualquer pessoa pode louvar. Qualquer pessoa pode louvar. Então, às vezes dá até um pouco de raiva. Você olha na internet ou olha algumas pessoas, você fala, mano, não acredito que essa pessoa está louvando, velho. Tudo bem, essa é outra conversa. Mas qualquer pessoa pode louvar. A Bíblia fala no Salmo 150, eu vou falar ela algumas vezes. Não é aquele no Salmos, mas é esse também. Que todo ser que respira, louve ao Senhor. As aves, os animais, as estrelas, os seres, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E a gente louva pelo quê? A gente louva pelo que Deus fez. Se você está conversando agora, presta atenção, porque nós vamos construir aqui um raciocínio. A mensagem ela começa de boa, mas nós vamos aprofundando. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. E a gente louva ao Senhor pelo quê? A gente louva ao Senhor pelo que Ele fez. Isso é o louvor. É engrandecer, agradecer, reconhecer a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele vai fazer. Então a gente pode dizer assim: eu louvo ao Senhor pelo sacrifício da cruz, eu louvo ao Senhor pela criação, eu louvo ao Senhor porque Ele fez o céu, Ele fez o mar. Eu louvo ao Senhor porque Ele criou você. Eu louvo ao Senhor porque Ele me criou. Então a gente pode louvar o Senhor por tudo que Ele fez. Porque nós temos acesso ao Espírito Santo. Enfim, e a gente louva a Deus pelo que Ele fez. Entendeu o louvor? Bem levinho. Na próxima mensagem a gente aprofunda mais. Mas também tem, eu acho que você pode ir para o ponto 2 aí já. Mas também tem, qual que é o propósito da música? Efésios 5,19 diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí, você que tem Bíblia, você pode abrir sua Bíblia, lá em Efésios 5,19, pode marcar esse versículo, Efésios 5,19, você pode usar a sua Bíblia. Qual é o propósito da música? Ou o ponto anterior? O anterior? Não, mas manter a cabeça no ponto do alto está lá na frente.
O primeiro ponto é: qualquer pessoa pode louvar. O segundo ponto é: qual o propósito da música? Se você está acompanhando aí, tá? Qual o propósito da música? E aí, lá no qual o propósito da música, a gente vai falar de Efésios 5:19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então, o propósito da música é a gente cantar e louvar o Senhor de todo o nosso coração. Paulo, em Efésios, ele fala para a igreja que nós devemos ser imitadores de Cristo. Isso está lá em Efésios 5, no versículo 1. Nós devemos ser imitadores de Cristo. E no versículo 19, fala que a gente deve cantar com todo o coração. E esse foi o propósito da música: louvar e adorar o Senhor. A música foi criada por Deus. Alguém pode falar um músico famoso da Bíblia? Talvez o mais famoso? Quem? Davi, talvez o músico mais famoso da Bíblia. Ele escreveu a maioria dos salmos. Ele exaltava o Senhor. Mano, hoje eu estou fazendo o plano de leitura anual, e no meu plano hoje caiu o Salmo 51. Anota aí para você ler depois. Salmo 51. Salmo 51 foi quando ele foi confrontado e ele pede perdão a Deus, mas isso daí é outra mensagem. Mas anota aí para você ler depois. Ler Salmo 51. Você deve louvar o Senhor em todos os momentos. Tem um salmo para cada momento da sua vida. Se você está triste, tem um salmo. Se você está sendo injustiçado, tem um salmo. Se você está feliz, tem um salmo. Se você está alegre, tem um salmo. Se você está sendo processado, tem um salmo. Tudo acontece, tem um salmo para você. Quando você está arrependido, tem um salmo. Quando você está inseguro, tem um salmo. O Salmo 51 que eu falei é quando o seu coração está buscando o arrependimento. Eu preciso me arrepender. Vai lá para o Salmo 51. Eu estou alegre. Vai lá para o Salmo 92. Tem um salmo para cada mood que você vive. Só que tem algo maior do que o louvor. Porque o louvor, lembra que eu disse que qualquer um pode louvar? A gente louva pelo que Deus fez. Ele fez todas as coisas, me deu vida, me deu alegria, me deu abundância, me deu minha família, fez os animais, fez as florestas, fez o mar, tudo que nele há. Meu Deus, quanto motivo para louvar. Nos deu essa igreja, nos deu essa cidade, nos colocou nesse lugar. Meu Deus, quanto motivo eu tenho para louvar. Mas existe um outro lugar, que também a gente vai falar sobre isso, que é o lugar da adoração. Ali na adoração só entra um adorador. Parece óbvio, mas só entra quem conhece o Senhor. Lá na adoração só entra quem é salvo. É na adoração que a gente se prostra. É na adoração que a gente cultua a Deus. É na adoração que a gente ama apaixonadamente, que a gente reverencia, que a gente se entrega. É na adoração que a gente fala para Deus aquilo que Ele é. Olha só a diferença. Veja, qualquer pessoa pode dizer para Deus o que Ele faz e louvar a Deus. Qualquer animalzinho faz isso sendo um animalzinho. O bichinho sendo um bichinho, ele está louvando a Deus. O elefante sendo um elefante, se eu fosse um elefante com a minha... Ele pode louvar. Se eu fosse um grande urso polar, não lembro, Jéssica. Barriga. Ixi, eu já estou com a barriga de urso polar. Se eu fosse uma girafa. Qualquer um pode louvar, mas a adoração, ela é mais profunda. Para você adorar, você precisa passar pela porta do arrependimento. Reconhecer que você é um pecador, mas que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para você entrar no ambiente da adoração, você precisa reconhecer que Ele morreu no seu lugar e era para você estar naquela cruz. Veja se isso faz sentido na sua cabeça. Se isso não faz sentido na sua cabeça, talvez você precise passar por reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque quando você reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é salvo. A Bíblia fala que todo aquele que confessar a Jesus
de que ele morreu e ressuscitou entre os mortos, será salvo. A Bíblia fala que todo aquele que crer e for batizado será salvo. A Bíblia fala que se com a sua boca confessar a Jesus e com o seu coração crer, você será salvo. Então, se você ainda não consegue adorar, talvez você tenha que passar pelo arrependimento e reconhecer Jesus, mas quando você já reconheceu Ele, você pode entrar pelo arrependimento, pelas portas do arrependimento, olhar para aquela cruz, contemplar o Senhor, abaixar e se prostrar e dizer o que Ele é, dizer que Ele é todo poderoso, onipotente, dizer que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o passado, Ele conhece o futuro, Ele conhece a Bíblia fala que antes da palavra me chegar aos lábios, Ele já conhece. Ele fala que o Senhor me sonda e me conhece todos os meus caminhos, conhece o meu assentar e o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor a conhece. Ia falar alguma coisa? Então eu posso dizer que Ele é onisciente, porque Ele sabe. Eu posso dizer que Ele é onipresente, que o Deus que está aqui também está lá do outro lado do mundo, que Ele está em todos os lugares, Ele tem um plano aberto do tempo, do passado, do presente e do futuro, Ele está em todos os lugares. Eu posso dizer que Ele é lindo, eu posso dizer que Ele é poderoso, não há nenhum Deus senão o nosso Deus. E a Natasha pegou ali o meu celular, eu estou com um áudio do meu amigo no ponto, mas pode levar, não tem problema. E ele me disse que a dificuldade que ele está sentindo lá no país que ele mora, e ele tá querendo aprender com vocês, e ele disse que a dificuldade que ele está passando, uma das dificuldades lá, é com algumas religiões, como o hinduísmo e o islamismo, que estão invadindo a mente dos adolescentes. O hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses, mas o nosso Deus é mais poderoso do que todos os deuses. Então nós podemos dizer: o Senhor é o Deus poderoso, mais poderoso do que todos os deuses. O Senhor é eterno, o Senhor não morre. Cara, isso é adoração. Então quando você adora, você reconhece: Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é Rei dos reis, e diz e exalta aquilo que Ele é. Olha a adoração. Eu poderia fazer uma dinâmica aqui, mas eu vou fazer em outra mensagem por causa do tempo. Só que o que você precisa saber, que todos nós somos chamados para adoração, um nível mais alto, um nível a mais de intimidade. Todos vocês. 1 Samuel 16, 14 a 16, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos, que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então você precisa saber que uma vez o Espírito Santo de Deus estava sobre Saul, mas Saul desobedeceu a Deus, fez aquilo que Deus reprovava, e o Espírito Santo, ele saiu da vida de Saul, e Deus permitiu que um espírito mau atormentasse ele, e ele ficou atormentado, e toda vez que ele ficava atormentado, mandavam chamar Davi para tocar o seu instrumento, e toda vez que Davi tocava o instrumento, ele era liberto daquele espírito e ele se sentia melhor. Em que lado dessa história você gostaria de estar? No lugar, mano, tá com muita conversa. Em que lado dessa história você gostaria de ficar? Do lado de que o espírito se apartou de Saul, porque ele foi desobediente, e ele estava atormentado, atribulado, ao ponto de ter um espírito apurrinhando ele, ou como Davi, que foi chamado para tocar o seu instrumento, e toda vez que ele tocava, alguém era liberto. Você precisa estar de um lado e entender que todos nós somos chamados para adoração,
para um nível a mais de intimidade, ao ponto de que quando você tocar, quando você cantar, quando você orar, pessoas sejam libertas pelo seu tocar, pelo seu orar e pelo seu cantar. Eu não sei qual é o seu dom, talvez o seu dom seja dançar, talvez o seu dom seja orar, talvez o seu dom seja fazer vídeo, talvez o seu dom seja apertar um botão, talvez o seu dom seja limpar uma cadeira, mas todo mundo que for tocado por aquilo que você é, ele é liberto. O que você não pode? Não fazer a diferença. Quando o meu amigo mandou esse áudio dizendo que os adolescentes dele estão sendo atacados por outras religiões, pode deixar, por outras religiões, não preciso, por outras religiões, eles ficavam com medo de falar do amor de Deus. Nós estamos num país que a gente ainda pode falar do amor de Deus, e nós vamos falar do amor de Deus. Nós vamos nas escolas, a gente vai nos condomínios, a gente vai lá na tua casa, nós temos o GA, nós temos grupos, nós vamos montar grupos em um monte de lugares. Você vai liderar um grupo, porque nós não temos medo e nós ainda não precisamos ter medo. Mas você precisa saber em que lado dessa adoração você vai estar, daqueles que libertam, como Davi, ou daqueles que são atormentados, como Saul. Mas você é chamado para adoração. Eu quero falar de um outro ponto, e a gente está passando por alguns pontos sobre música. Todos os ritmos agradam a Deus? Essa foi boa. Tem um podcast do Aposan, do Alexandre Aposan. Ele esteve aqui na igreja, pela escola de música, é um baita do baterista, tem uma foto minha com ele. E ele compartilhou algumas experiências de quando ele foi para a África. E ele contou lá que quando ele foi, ele estava conversando com um músico de lá que estava explicando sobre células rítmicas. E aí ele pegou, eu não vou fazer aqui a batida porque eu não lembro exatamente, mas ele explicou sobre uma batida de funk, eu acho que era... E aí quando ele começou a fazer essa batida, depois você pode até ouvir esse podcast, quando ele começou a fazer essa batida, esse músico de lá falou, não faça essa batida, não faça essa batida. Porque essa batida aqui, ou melhor, essa célula rítmica, ela é uma célula de invocação de espíritos, e essas mulheres podem ser, eu vou usar uma expressão que talvez não seja melhor, mas elas podem ser enfeitiçadas por isso, e até chegar ao ponto de vir nos atacar. Para de fazer essa célula rítmica, porque isso é uma célula de um ritual. Então não faça essa célula rítmica. Então, algumas células rítmicas, ele explica, do estudo que ele fez, são células para atrair espíritos, atrair entidades e coisas do mal. Significa que a gente não pode tocar todas as coisas? A gente não deve tocar todas as coisas. Aí ele fala que a gente muda as células rítmicas, a gente transforma as células rítmicas de uma forma que ela não mais faz uma invocação. Bem louco isso, né? Mas isso é para você entender o que você está ouvindo e o que eu estou ouvindo. Eu vou ler só uma frase aqui do que ele falou, um resuminho. Os ritmos produzidos por alguns instrumentos são considerados manifestação das energias espirituais presentes na natureza, é o que eles dizem lá na África, e enfatizou a importância de estar consciente das origens e significado dos ritmos musicais, especialmente utilizados em contextos religiosos para evitar a incorporação inadvertida de elementos que possam conflitar com determinadas crenças. Ou seja, tudo isso que eu te falei. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente toca, com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Então, pode tocar determinado ritmo? Pode, mas você vai precisar mudar esse ritmo de forma com que ele não fique uma invocação. Olha que louco, ele explica sobre isso. Mas, todos os instrumentos, nós podemos louvar a Deus.
A Bíblia fala lá no Salmo 150 ainda: louve ao Senhor com som de trombetas, louve o Senhor com a lira e a harpa, louve o Senhor com tamborins e danças, louve o Senhor com instrumento de cordas e com flautas. Como que você prefere louvar a Deus? Com suas mãos, batendo palma? Com seus pés, dançando? Com a bateria, tocando? Com o teclado? Com o violino? Tem algumas meninas aí com QI acima de 140 que toca violino, isso eu acho incrível. Mas como que você prefere louvar a Deus? Você deve louvar a Deus. Tudo que respira precisa e deve louvar o Senhor. Tudo que você fizer, em 1 Coríntios 10:31, diz que a gente deve fazer de todo o coração para o Senhor, que glorifique a Deus. A música já existe, é o próximo ponto, antes da humanidade. Lá em Jó, você que está com a Bíblia aí, já rabisca lá, Jó 38, versículo 2, 4 e 7. Nossa, abri em Jó. Jó 38. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Esse é o versículo 2. Aí o versículo 4: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Versículo 7. Vou ler o 6. O que sustenta os alicerces e quem lançou sua pedra angular? Versículo 7. Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Então, lá quando foi feita a terra, antes de ser feita a terra, antes de ser feito o mundo, já existia a terra e as estrelas. Versículo 4, na outra versão, diz: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, todos os anjos se regozijavam, se alegravam. Então a música já existe há muito tempo. Ritmos diferentes, instrumentos diferentes, estilos musicais, aqueles que já existem e os que ainda não existem. Deus ama todos os tipos de música. Mas o que Ele está procurando? É ritmo de música? Semana passada eu falei sobre a mulher do poço de Jacó, nas 3 histórias ou 4 que a gente contou. E uma das falas de Jesus para aquela mulher lá no poço, diz assim, João 4:23: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É isso que o Pai procura. Ele procura o seu coração, que adora Ele em espírito e em verdade, que não adore Ele só com a sua boca e da boca para fora. Quando eu convido vocês para levantarem as mãos e fecharem os seus olhos e abaixarem suas cabeças para orar, é na verdade para que você possa se concentrar em Jesus e em você mesmo, para que você lembre de como que nós somos pequenos diante de Deus, como nós somos pecadores e nós erramos, e aí a gente pede perdão pelos nossos pecados e fala: Senhor, eu quero te louvar. Eu sou insuficiente, eu sou pequeno, eu não sei de todas as coisas, mas eu quero te louvar. É para que você possa se conectar, porque Ele quer o seu coração. Ele é um Deus de amor, que Ele quer o seu coração. Ele está à procura de você, adorador, que adora em espírito e em verdade. Mas será que todo mundo aqui quer ser um adorador? Será que todo mundo aqui quer realmente uma experiência com Deus? E eu quero deixar algumas perguntas. E as suas emoções? E as suas emoções? Eu escrevi aqui: se o ritmo ou a música que você escuta te leva a ter atitudes, pensamentos ou emoções que desagradam a Deus, como rebeldia, tristeza, sensualidade, imoralidade. O que as músicas que você ouve despertam em você? Que emoção que ela está despertando em você? Eu falei que as músicas que eu ouvia me despertava ira, raiva. Mas quando eu ouvia uma música cristã, aquilo me despertava paz, e eu até dormia, mesmo sendo o mesmo ritmo.
O que a música desperta em você, nas suas emoções? Você precisa ter certeza se o que você ouve está agradando a Deus ou está te afastando dele. A Bíblia fala que tudo que você faz é para a glória dele. Então aquilo que você ouve também precisa ser para a glória dele. E aí eu lanço mais uma pergunta. E a letra? Antigamente tinha um bordão do programa de domingo que falava qual é a música? Mas hoje minha pergunta é qual é a letra? Qual é a letra? O que a letra fala? Mano, e aí eu fui dar eu lembrei de algumas letras, mas daí eu fui dar um Googlezinho. E aí a hora que eu joguei letras de músicas que não são nada do que a gente pensa e tal, aí veio algumas sugestões lá. A primeira da lista, Barbie Girl. Alguém já viu a tradução de Barbie Girl? É medonha. Alguém já ouviu a tradução da Beyoncé, da música Eagle? É horrível. Não vou falar para vocês não pesquisarem. Algumas músicas do 50 Cent. Da Cardi B. Seria o funk pesadão daqui, né? O que você ouve, gente? O que você ouve? O que tem na sua playlist? O que você está atraindo para você e para o seu coração quando você ouve uma letra que é imoral? Presta atenção nessa leitura. Abre sua Bíblia. Quem tem Bíblia, abre aí. Está doendo meu braço, de novo. Quem tem Bíblia, abre aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Gálatas, Efésios, Filipenses. Beleza, daí a gente para no Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler na NVI e vou ler essa daqui é NVT. Pinta esse versículo aí na sua Bíblia. Destaca ele, mas depois que você lê, você destaca ele se fizer sentido na sua cabeça. Ó, 4:8, né? Por fim, irmãos, quero dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Na NVI, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, essa é a orientação. Essa é a orientação. A nossa cabeça, nossa cachola, esse computador, ele precisa ser ocupado por coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, que são de boa fama, que você possa fazer as claras, mostrar as claras, que é digna de louvor, que tenha qualidade, que tenha excelência. É nisso que nós devemos pensar. E olha o que diz em Provérbios 14:16. Mano, é poderoso se você entender esse Provérbios. Provérbios 14:16. O sábio, olha só, o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Então,
o sábio, ele ouve aquela instrução, aquela palavra, e ele se desvia daquilo que é mal, daquilo que é errado. Mas o tolo, ele fica bravo e fala, isso não tem nada a ver. Ele acha que ele está seguro de si, mas ele tem destruição lá na frente. Você vê que a Bíblia, ela sempre nos dá uma opção de você ser livre. Então o convite sobre a letra para você é, vamos ser crítico? Pô, você gosta daquela música, você curte ela, você acha legal, vai para a tradução. Vê se ela não está com alguma coisa oculta, se não tem algo do outro lado. Vê se aquilo passa pelo filtro de ser amável, respeitável, de boa fama, puro, louvável, top, excelente. E se não for, faça como o sábio, tema e desvia-se do mal. Então veja que eu não estou ensinando aqui, que a gente vai fazer isso em outro momento, como você louvar e como você adorar, a gente vai passar também por esse processo, mas são dicas que a gente está trazendo, para que você consiga ter sabedoria e inteligência, para você fazer sua seleção de playlist. Eu acho que o meu tempo acabou. Será que eu tenho uns minutinhos ainda? Daí eu encerro. Então, caminhando para o final, e aí, eu posso ouvir música do mundo? Eu posso ouvir música que não é cristã? Ó, primeira coisa que eu quero responder para vocês. A gente pastoreia pessoas livres, tá? Você é livre para fazer qualquer coisa. Mas você precisa saber, como em Colossenses 3:2, não sei se eu pus ali, acho que é o outro slide, mantenha os pensamentos nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Manter os pensamentos nas coisas do alto significa fazer tudo pensando na glória de Deus. Isso quer dizer que não tem vida secular, só tem uma vida. Quando eu vim para o Paraná, eu falava para a Natasha assim, Nath, não me fala, eu só vou tocar bateria, não me fala de outra coisa porque eu vim aqui para trabalhar. E a Natasha falava para mim assim, Renato, você não tem 4 vidas, você só tem uma vida. Não tem um Renato no trabalho, o Renato na igreja, o Renato em casa, o Renato ali, é um Renato, é uma vida só. O que eu quero que você entenda é que você não pode ficar vestindo máscaras em cada ambiente que você vive. Quando você entra aqui, você veste a máscara de santo. Quando você vai na festa de 15 anos da sua amiga ou do seu amigo, você pira o cabeção e parece não vou nem falar, virado no giraia. E aí você veste máscara em cada ambiente. Você é um só. E tudo que você faz, quer, como diz a palavra, quer você coma, beba ou faça qualquer outra coisa, você é uma única pessoa. Shhh. Eu sei que vocês lembraram de alguém. Então qualquer coisa que você ouvir, eu já estou indo para o final. Qualquer coisa que você ouvir de música, ou qualquer coisa, você precisa pensar no objetivo daquilo e na letra daquilo. A palavra e a Bíblia nos dá espaço para um entretenimento. Você pode ouvir músicas que não são cristãs, desde que ela passe por esse filtro. Ela é excelente? Ela é pecaminosa? Ela é pura? Ela é digna de honra, de algum louvor? Ela é uma letra que me produz ou faz alguém produzir um sentimento ruim, como a imoralidade, como o mau pensamento, como a ira, a tristeza? Tem gente que ouve música só para ficar triste e chorar. Oh, tá louco? Toda vez que eu ouvia Djavan, eu caía no choro. Eu punha Djavan, não sei nem se vocês ouviram falar desse cara. Eu chorava feito um louco. Eu punha música para chorar. Às vezes eu queria chorar, eu ia lá no meu quarto, punha aquilo e me acabava. Então você precisa saber, caramba, isso daqui está me levando para perto de Deus? Ou isso daqui está me distanciando de Deus? Faz sentido tudo isso que eu estou trazendo para vocês, esses elementos? Porque você tem que ser crítico. Sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem que os pastores ou líder diga assim, você pode isso ou não pode isso, pode isso, não pode isso, pode isso, não pode isso. E se falar que não pode uma coisa que você não concorda, você fala, não concordo.
Só que acontece que eu não vou fazer isso com vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer a palavra para vocês. E o Espírito Santo que vai operar. Mano, tá atrapalhando a conversa. E o Espírito Santo que vai operar no seu coração e constranger. Se é hora de você parar com alguma coisa ou está tudo bem se você continuar. É o Espírito Santo que vai falar com você. Você precisa ter sensibilidade para ouvir Ele. Você precisa ouvir e ser sensível a Deus. Qualquer coisa que ocupa a sua mente influencia o seu jeito de ser, influencia o seu jeito de falar. A pergunta é, para você adolescente, que está aí no fundo, no meio e aqui na frente, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Te confrontando? Você está disposto a ouvir Ele te dizer, filho, essa música está tudo bem, pode ouvir, é uma música ok. Ou você está disposto ao Espírito Santo dizer assim para você, não, isso te distancia, isso não faz bem para você, corta isso da sua vida, corta essa música, essa playlist da sua vida, da sua boca precisa sair rios de água viva, e quando você canta isso, ou quando você dança isso, não sai rios de água viva, então está na hora de tirar essa porcaria. E a música aqui na igreja, serve para quê? Não é para agradar você. Ei, não gostei da música que tocou hoje. Problema teu, não era para você, era para Deus. Oxi, se a música fosse para você, a gente cantava parabéns, né? Parabéns para vô. Não é você, gente. É para Deus. Claro que nós temos toda uma sensibilidade na música de escolher músicas importantes, que fale no coração de vocês, que fale no nosso coração, que esteja mais próximo possível do que a Bíblia diz. Mas a música aqui na igreja não é para ficar mais legal, a música aqui na igreja é para adorar a Deus, mas é uma celebração que a gente faz junto. Vai ter música na igreja, ó, fica bem quietinho, ouve esse fundo, ouve o fundo, tá ouvindo? Vai ter um momento que você vai precisar entrar no seu quarto, colocar uma música, essas playlists se chama soaking, ou instrumental gospel, e você vai sentar no seu quarto e vai ficar quieto, e vai ouvir a voz de Deus. Vai ter momento que você vai pôr um hip hop, e vai cantar e vai louvar, mas aqui na igreja, na celebração coletiva, a gente vai fazer junto e levar um louvor agradável para Deus. O louvor aqui a gente faz junto. E por último, como saber se você é um adorador? Talvez você esteja se perguntando, meu Deus, será que eu sou um adorador ou não? Eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado, será que eu sou um adorador ou eu não sou? Abre sua Bíblia, 1 Crônicas 7:14. Acabou meu tempo, mas eu vou ler isso porque é o último ponto. Eu não posso deixar o último ponto para amanhã. É o último. Líderes, já fiquem prontos já para o que nós já vamos separar para o Jack Express. A Bíblia diz assim, 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 7:14 e versículo 15. Atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se os adolescentes do Start que se chamam pelo meu nome, eu vou repetir de novo, se o Start que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 1 João 9 diz, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda iniquidade. Então, para você saber se você é um adorador, você precisa ser obediente. A Bíblia fala, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Talvez você fale, Jesus, eu te amo. Então o filtro está aqui, você obedece? Se você não obedece, você não ama. Se você ama, você obedece. Participante.
Você precisa ser participante. Salmo 63, o teu amor, do 3 ao 5, o teu amor é melhor do que a própria vida, por isso eu te louvarei. Enquanto eu viver, falarei da tua bondade e levantarei as minhas mãos a ti em oração. As suas bênçãos são como alimento gostoso, elas me satisfazem, por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Ser cheio da palavra, um coração de adorador que medita na palavra. Salmo 1, quem tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Salmo 1, versículo 2, depois você lê lá. Josué 1:8, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E por último, um coração arrependido, né? Por último não, o primeiro que eu falei, um coração arrependido. Se o Start que clama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Um coração arrependido, que se humilhe, busque a Deus. Deus está interessado em verdadeiros adoradores. Hoje eu enchi vocês de dicas sobre música e louvor. A gente pode continuar essa conversa, mas você precisa selecionar aquilo que entra nos seus ouvidos. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, que o Senhor possa dar para cada adolescente, Pai, sabedoria, daquilo que nós colocamos para dentro através das músicas, e o que essas músicas despertam em nós, se são emoções pecaminosas que nos distanciam, ou se nós devemos rever a nossa playlist e colocar, Pai, aquilo que agrada ao Senhor e também nos deixa alegre e cheios do Espírito Santo. Dá sabedoria para cada adolescente, para que possa fazer decisões inteligentes, segundo a sua palavra, não segundo aquilo que eu falo ou cada líder fala dentro do GA, mas que o Senhor possa constranger cada coração a tomar posição de adorador, em nome de Jesus, amém. Amém.